compartilhar aqui apenas alguns benefícios da oração. E antes disso, eu quero aqui estar fazendo uma ressalva de que Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: orai sem cessar. Eu gostaria de dizer que é necessário nós termos uma atitude mental de estar sempre ligados com Deus. E não é isso que eu quero falar. Eu quero falar naquele momento em que você separa para estar orando naquele momento, durante um período, algumas horas. Eu estou falando nesse sentido, tá bom? De você separar um tempo para orar. Então eu quero falar alguns benefícios da oração. Normalmente, o primeiro benefício que você sente quando você termina aquele período de oração, seja no seu quarto, na sala ou em algum lugar ar livre, enfim, algum lugar em que você esteja ali só você e Deus. Quando você termina aquele período de oração, normalmente há um alívio, né? A oração, dentre muitos benefícios, ela tem um benefício terapêutico, porque quando você termina aquele período de oração, muitas das vezes, né, como acontece, o problema e situações não são resolvidas de uma forma instantânea, e outras são resolvidas de forma instantânea, mas muitas das vezes aquele problema, aquela situação que você orou não se resolveu, mas a tua atitude, a tua disposição mental e espiritual já é outra. Então aqui vai o primeiro benefício. O benefício de número 1 é o benefício terapêutico. Você alivia aquelas tensões, aquelas preocupações. A oração também ela tira a ansiedade, né? Jesus ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas vossas petições, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer. Então, uma pessoa que ora, uma pessoa que não é ansiosa, não é ansioso, não é ansiosa. Pode até ter algumas preocupações, quando sentir algo de ansiedade, vai orar, né? Jesus ele vai dizer: não andeis ansiosos. E essa indústria, né, dos ansiolíticos tem aumentado por conta do aumento da ansiedade na vida das pessoas. E um dos recursos da oração é aliviar a ansiedade. Quando você ora, um outro benefício, você fala menos. Quando você ora, normalmente, né, a pessoa que ora, que já falou com Deus, que já deixou tudo ali registrado no teu recinto secreto, no teu particular, é uma pessoa que normalmente não fica tagarelando, jogando palavras ao vento, é uma pessoa que fala menos. Sabemos que as mulheres falam mais do que os homens, né? O número de palavras, as estatísticas nos dizem isso, que a mulher, né, ela produz, fala muito mais do que os homens. E a mulher que ora, ela fala um pouco menos, ela fala menos. Né? A mulher que tem o hábito de orar e está ali na oração e falando com Deus, ela normalmente é uma mulher que fala menos. Uma pessoa que ora é uma pessoa que não fica tagarelando, falando coisas sem nexo, falando. Eu tenho pessoas que não param de falar, né? E a pessoa ela não consegue, né? Precisa falar, porque normalmente aquilo não foi falado na oração. Então, a oração, dentre muitos benefícios, né, ela tem esse benefício de fazer com que nós, mulheres, venhamos a falar menos, né? Um outro benefício também da oração que é muito importante. A oração, ela te dá a sensibilidade espiritual. Ela aumenta essa sensibilidade de perceber as pessoas, os ambientes, o mundo espiritual. Nos dá uma clareza, por isso que é bom orar sempre antes de tomar decisões,
não se precipitar nas decisões, mas orar sempre antes de qualquer situação. A oração, ela nos dá a clareza, nos dá o norte, algo que você de repente possa não estar entendendo, ou você esteve com alguém, conversou com alguém, perdeu a paz. Refúgio na oração. A oração nos dá essa percepção. Um outro benefício que eu quero encerrar é que a oração, ela abre portas, caminhos, ela resolve situações que normalmente nós não conseguiríamos resolver. A oração, ela tem esse poder. Isaías 45, ele vai dizer que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te os tesouros escondidos e riquezas encobertas. Veja que esse versículo ele fala, trancas de ferro, ferrolhos. Quando nós oramos, uma porta espiritual ela é colocada diante de mim e de você. E existem portas no mundo espiritual, favor no mundo espiritual, que somente através da oração nós alcançamos, e na perseverança na oração. Que Deus abençoe a sua vida. E de repente você fala, mas eu não sei orar, irmã Raquel. Nenhum de nós sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede. Mas o que eu vou orar? Ora as Escrituras. Não sabe o que orar? Acabaram-se as palavras? Ora o Salmo 27, ora o Salmo 25. Abre mesmo e ora. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 1. Ou então ora alguma passagem bíblica, Isaías 53. E vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Não sabe o que fazer? Vamos orar. Deus abençoe. Paz.